Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Hoje o nosso assunto é segurança digital. A gente conversa com o professor Jadir Lucas. Ele é o coordenador do curso de Ciência da Computação do Departamento de Informática da UFES. Professor, obrigado pela sua presença aqui na GV News Entrevista. Eu que agradeço. Professor, a gente viu recentemente na internet que alguns bandidos lá em São Paulo, né, e estava se disseminando para todo o Brasil, estavam entrando na internet e mudando o código de barra dos boletos das pessoas. As pessoas imprimiam o boleto, iam no banco, pagavam e só depois descobriam que tinham dado dinheiro para um bandido e não para a conta que ele tinha que pagar. E aí continuava devendo, justiça, aquela confusão toda. Quer dizer, existe alguma forma da pessoa se defender disso, identificar esse problema, já que o código de barra são as barrinhas pretas e mais grossas e mais finas, a gente não tem como ler aquilo, vai lá e paga mesmo. Né? Na verdade, o que acontece? Existem programas que fazem isso, substituindo esses códigos no seu próprio computador. Né? Então, de alguma forma, você adquiriu esse programa veio para a memória do seu computador e este programa começa a fazer esse mal, esse dano ao seu computador. Uma das formas da gente se livrar disso é manter antivírus sempre atualizado, procurar sistemas operacionais que sejam mais robustos, que não tenham tanta disseminação de vírus assim, e ter um pouquinho mais de cuidado em quais sites você vai navegar, dando preferência para sites sempre seguros, spams, a gente tem cuidado com os spams, não executar programas que venham dentro de e-mails, cuidado no que clicar, ou seja, na realidade é toda uma forma de agir do usuário para que aumente a sua segurança. Vários pontos aí, né? Programas seguros, né? Só falou que o programa está instalado já dentro do computador da pessoa, quer dizer, que é uma coisa que a gente imagina, o cara fez lá fora, não, na realidade eu que fiz comigo mesmo. Exato, esse programa ele foi criado por alguém, né? Esse alguém criou um mecanismo para introduzir esse programa dentro do seu computador. Que mecanismo é esse? Normalmente algum lugar que você clica e esse programa é feito o download dele, sem você saber. E ele instala sozinho? Sim, instala sozinho e às vezes se multiplica sozinho. Muitas vezes são programas que podem usar a sua própria rede internet para se propagar para outras pessoas que estão, por exemplo, na sua lista de conhecidos, ou do seu e-mail, ou do seu Facebook, e assim por diante. Professor, a gente não consegue saber isso no dia a dia, né? A gente mexe no computador como uma ferramenta para ler e-mail, para mandar mensagem, para olhar o Facebook, para olhar o Google, né? Mexendo. A gente não tem esse conhecimento. Então, quem tem, está muito na frente da gente para ganhar da gente. É verdade. Então, daí a grande importância de termos sempre o sistema operacional atualizado, o antivírus atualizado, ou seja, essas ferramentas que estão ali para proteger o usuário que não tem um conhecimento tão avançado de malwares, que a gente chama, né? Sistema operacional, o senhor falou que os mais robustos. Quais são os mais robustos? Olha só, se a gente for olhar no mercado, os sistemas operacionais tipo Unix-like, eles são mais robustos. Normalmente, existe uma comunidade por trás que dão apoio a esses sistemas abertos. Então, quando há algum erro, alguém da comunidade vai corrigir. Né? Quanto mais fechado é o sistema, mais a possibilidade de existir algum erro que a comunidade não possa ter acesso a... Sistema operacional que você falou é Windows ou Linux? Esse aqui é sistema operacional. Exatamente, né? Então a gente tem os mais famosos que são o Windows, o Linux, que a gente tem aí, e tem o macOS, né? Mas tem uma série de outros sabores de sistemas operacionais, né? O Linux, ele é o que a gente chama de Unix-like. Existe uma classe de sistemas operacionais chamada Unix. Tá? E aí foram criados sabores do Unix. Se a gente for pegar a própria IBM, tem o AIX, tem a BSD, que é o da Berkeley. Existe uma série de sistemas operacionais baseados no Unix, né, e que são bastante bons. São mais seguros do que o Windows? Sim, mas normalmente são menos amigáveis. Né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, o BSD,
Para instalar é através de linha de comando, então precisa de um maior conhecimento da pessoa que vai trabalhar com ele. Agora o Windows não, o Windows a gente entra e já começa a mexer, qualquer criança mexe. Qualquer criança mexe, mas em compensação é um dos sistemas que tem maior número de ataques, porque como ele tem uma base instalada muito grande e também há uma... quase que mundialmente está instalado entre os hackers um ódio para com a Microsoft, né? Então o sistema operacional Windows, né, ele tem suas vulnerabilidades, as pessoas exploram essas vulnerabilidades e aí ele tem um certo um número exagerado até de ataques e de malwares que atacam o Windows. Então tentar fugir do Windows é uma maravilha, né? Talvez partir para um Linux, partir para um macOS, aí seria uma boa alternativa. Mas mesmo se eu continuar com o Windows, se eu gosto do Windows, já aprendi a trabalhar com ele, mantenha o Windows atualizado, mantenha-o com os antivírus, o antivírus atualizado também, que isso já te dá uma certa segurança. Quer dizer, antivírus é gratuito, a maioria deles hoje são bons e gratuitos na internet. Existem vários antivírus gratuitos. É importante frisar que antivírus não te protege totalmente, porque quando existe uma proteção para um vírus é porque esse vírus já foi descoberto e já foi descoberta a forma de combatê-lo. Pode ser que o meu antivírus atualizadíssimo, ele não consiga detectar um determinado vírus novo. Quer dizer, porque os chamados hackers, eles estão aí o tempo todo trabalhando produzindo. O tempo todo. É uma guerra constante, né? É uma guerra constante. É você correndo atrás de manter o seu sistema seguro e os hackers estão o tempo todo correndo atrás de burlar o sistema. É mais ou menos como acontece na vida real, ou seja, você está o tempo todo tentando manter sua casa segura, mas por melhor que seja o seu sistema de alarmes, o que você coloca dentro de casa, nada te garante que um dia um ladrão não vai entrar na sua casa. E a gente, só falando em hackers, a gente sempre vê, né, nos filmes, né, os hackers podem tudo praticamente, né? E o famoso FBI, tudo pode também, e as agências americanas podem tudo, achar a gente em qualquer lugar do planeta, se a gente usa um cartão de crédito, eles sabem, essas coisas existem mesmo, quer dizer? A grande parte delas pode sim acontecer. Por exemplo, eu posso rastrear um determinado cartão de crédito em tempo real, né? A partir do momento que passei o cartão de crédito, a operadora de cartão de crédito sabe que eu passei esse cartão de crédito e se eu tiver um sistema conectando o cartão de crédito com qualquer polícia, a polícia pode localizar imediatamente onde é que isso aconteceu. Não só isso, né? Quer dizer, eu posso localizar uma pessoa pelo celular simplesmente por ela estar portando o celular. Porque a partir do momento que eu estou com o celular, ele está conectado a uma estação de rádio base. Ou seja, tem uma antena conectando o meu celular. E ele aproximadamente pode saber até a distância, pela potência do sinal, ele sabe a distância que eu estou da antena. Na realidade, com 3 antenas, através de um processo chamado triangularização, eu posso determinar com muita precisão onde é que essa pessoa está naquele momento, né? Então, quando a gente vê em filme os caras jogando o celular fora, eles jogam com razão. Exatamente, exatamente. É lógico que muitas vezes essas coisas não são implementadas, né? Eu não tenho conhecimento de haver uma implementação em tempo real para localização de pessoas usando simplesmente o sinal do celular. Mas existem alguns aplicativos que com o smartphone, onde o smartphone captura o sinal do GPS, uma vez capturado o sinal do GPS, ele divulga essa informação para uma rede social. Então existem várias redes sociais onde permitem a localização da pessoa através do GPS. Por exemplo, o Waze, que é um aplicativo que muita gente usa, ele divulga qual é a sua posição, qual é a sua velocidade, quando você está em processo de navegação. Quer dizer, então, sistemas policiais, aí, os aparelhos policiais do mundo todo de espionagem podem achar a gente quando que bem entenderem mesmo, né? Ficção de filme não, as coisas já são possíveis. Ficar vendo a câmerazinha lá, a gente andando na rua, ele ali... Cada vez mais isso, né? Nós estamos agora com uma
proliferação muito grande de câmeras de segurança, né? Câmeras colocadas em postes. Então, aquela ficção que nós víamos lá em Minority Report, e tal, isso aí, em um tempo bastante pequeno, pode se tornar realidade. Na verdade, o que vai começar a acontecer? Vai ser exploração comercial disso, né? Ou seja, a partir do momento que eu sei onde a pessoa está, quais são os gostos daquela pessoa, eu posso ofertar, né? De repente eu estou passando em frente a um outdoor eletrônico e me apareceu uma notícia ou uma publicidade direcionada a mim, ou a um grupo de pessoas que estão olhando aquele outdoor naquele momento. Que já é específico para aquele grupo diretamente. Isso, essa exploração comercial que a gente está enxergando pode ser usada, por outro lado, para o mal. Ou seja, uma pessoa mal intencionada, de posse dessas informações, ela pode... saber quando eu estou em casa, quando eu não estou em casa, quando a casa está vazia, porque a mesma câmera que usa para vigiar a rua pode ser usada para vigiar meu dia. E aí há uma preocupação exatamente sobre isso, ou seja, há pessoas que reclamam do porquê de algumas câmeras que são públicas não publicizarem as suas informações. Né? Fala, poxa vida, a câmera está ali na rua, então eu gostaria de visualizar. Mas da mesma forma que a gente pode usar para controlar o trânsito, para fazer inúmeras coisas, para a própria segurança, ela pode ser usada para monitorar quando uma casa está vazia. Outra coisa, quando a gente fala nessa coisa de segurança na internet, é que atrizes reclamaram recentemente que as fotos delas na intimidade, né, e muitas meninas que tiram fotos com as amigas, acabam tudo na internet, criando um problema para as famílias, para as pessoas, né, as pessoas ficam muito intimidadas. Então, algumas meninas aí ameaçam até se matar, porque ficam muito vulnerabilizadas. Quer dizer, como evitar isso? Quer dizer, se as pessoas querem se expor no Facebook, se as pessoas querem se expor no YouTube, se as pessoas querem se expor no Twitter, como é evitar essa confusão que está acontecendo entre o público e o privado? Na verdade, algumas coisas têm que ser observadas aí. Uma delas é a questão da exposição. Nós estamos vivendo um tempo onde a exposição ela está sendo desejada por muitas pessoas. Então, quando a pessoa coloca sua foto no Facebook, coloca sua foto em qualquer outra mídia social, ele está querendo se expor. Né? Muitas vezes se expõe em demasia. Né? Mas outra questão é aquelas fotos que eu quero deixá-las no privado. Né? Muitas vezes, por falta de conhecimento, essas fotos acabam indo e sendo expostas sem a minha vontade. Né? Por exemplo, no Facebook, até pouco tempo atrás, o padrão de exposição de fotos era pública. Qualquer foto que eu colocava no Facebook, ela era pública, todas as pessoas do mundo poderiam ver minha foto. Eles mudaram isso justamente por causa de algumas reclamações, de tal forma que agora o padrão é que os meus amigos possam ver as minhas fotos, a não ser que eu diga o contrário. Exato. Então, muitas vezes o usuário ele não tem o conhecimento de que ele pode dizer, olha, essa foto aqui é pública, essa aqui só eu posso ver. Então, muitas vezes você pode dizer, olha, eu vou botar uma foto aqui numa rede social qualquer, mas somente eu quero ver essa foto. Ninguém mais vai ver. Né? Tem uma certa segurança nisso, de que provavelmente não vai ser exposta. Mas os eventos que a gente tem visto ultimamente, inclusive a famosa atriz que as fotos vazaram, isso aconteceu por causa de outro problema. Né? Ela tinha um computador e ela mandou o computador para a manutenção com as fotos todas no seu HD. Então a pessoa que teve acesso à sua máquina pegou e copiou as fotos. Então, a questão não era nem de segurança em rede, nada disso. Ela entregou o álbum de fotos dela dentro da máquina. A pessoa que estava mal intencionada. Exatamente. Então, essa observação de a quem eu entrego para fazer a manutenção também é importante, né? Porque a minha máquina, na verdade, hoje, o meu computador, muita das coisas da minha vida estão ali. Estão ali dentro. Quer dizer, minha contabilidade, minhas fotos, meus e-mails de trabalho, meus e-mails pessoais, está tudo ali. E muitas vezes suas senhas de banco, senhas das redes sociais, assim por diante. As pessoas não têm noção, quer dizer, de como elas se expõem ao botar as coisas no computador. Na realidade, elas estão botando no computador para guardar, mas na verdade elas não estão guardando, elas estão publicando. Né? Isso. O que vai acontecer? Às vezes eu tenho fotos no meu computador, nem publiquei numa rede social, está no meu computador, mas pode acontecer que um malware que invada o meu computador possa copiar essas fotos
e mandar para um hacker. E quando eu mando de um celular para o outro, isso também pode ser copiado? Se eu mandar uma foto minha para uma outra pessoa, vou mandar uma foto minha e tal, e aí alguém pode pegar isso na famosa nuvem? Depende da rede, né? Depende da rede. A gente pode imaginar que eu estou transmitindo, vai pelo ar, né? Essa captura, quando está no ar, apesar de possível, ela é mais complicada. É mais complicado. Então é muito mais fácil você pegar quando está no próprio celular. Muitas pessoas que têm o celular mantêm o Bluetooth, por exemplo, ligada e não usa senha nem nada. Então é comum você estar no restaurante, de repente você liga o celular, liga o Bluetooth, tem vários celulares ao seu redor com disponibilidade de comunicação. Você pode entrar no celular e baixar as fotos dele. Isso é um recado sério, né? Porque as pessoas, eu nunca me preocupei com isso. Eu não ligo Bluetooth de jeito nenhum, mas eu nunca me preocupei em ligar ou desligar. Quer dizer, podia estar ligado e eu nem saber. Então, é o que eu falei no começo, né? É uma questão comportamental. Nós temos que nos informar um pouquinho mais sobre essas tecnologias. O grande problema é que nós tivemos um avanço tecnológico muito rápido. Então, muitas vezes as pessoas têm a tecnologia, usam a tecnologia, mas não têm um conhecimento total sobre a tecnologia e das possibilidades daquela tecnologia. Então você acaba deixando portas e janelas abertas por não conhecer. E esse é um problema mesmo, porque o mundo hoje é o mundo da informação. As pessoas querem estar no mundo digital, gostam de estar lá, gostam de falar para os outros. Eu comprei um celular de última geração, comprei um computador assim, mas não tem conhecimento de que aquela ferramenta pode te dar, porque ali tem muita tecnologia que não é só física, está ali dentro e você não conhece. Não é? Então isso é um problema que as pessoas precisam começar a se preocupar. Porque eu, sinceramente, professor, eu não tenho a mínima noção do que acontece no meu celular. Eu só uso para ligar e tal. E nem no computador, eu uso como uma máquina de escrever. Sou jornalista da velha guarda, então eu uso mais como máquina de escrever. Mas as pessoas me demandam Facebook. Bota coisa no Facebook, bota coisa no YouTube, bota coisa... E a gente vai colocando. E não sabe, né? Existe uma pressão social para que você use essas ferramentas, por exemplo, das redes sociais, né? Quem não tem Facebook parece ser um alienígena. Total, né? Alienado do mundo, né? Então você obrigatoriamente vai ter Facebook, o Twitter e outras... YouTube, bota alguma coisa no YouTube. O WhatsApp. O WhatsApp está na moda, né? Tudo está no WhatsApp. Exatamente. Aí essa pressão social faz com que muitas pessoas que nem conhecem a ferramenta, não têm conhecimento mais aprofundado do que a ferramenta faz, comecem a usar e aí acabam deixando brechas na segurança. E essa brecha acaba afetando outras pessoas, isso que a gente não percebe, né? Por isso que chama de vírus, né? Vai contaminando mesmo. Né? Sim, às vezes segurança da família, né? A pessoa que vai, publica uma foto do seu filho, publica uma foto da escola do filho, e daqui a pouco ele já está dizendo a hora que o filho estuda. Então, no aniversário do filho bota a foto dos amiguinhos todos. Dos amiguinhos todos, inclusive às vezes faz link com quem é parente de quê. Né? Ou seja, olha, esse menino é filho de tal pessoa. E aí você está divulgando informações para que seja feita uma rede, né? E que possa ser explorada por alguém que seja mal intencionado. O cara entra num computador, tem acesso a todos os amigos, parentes, aqui no exterior, rendas, e a gente não tem noção disso. Professor, eu queria agradecer aqui a sua participação. Convidar o senhor para voltar outras vezes, é uma conversa muito interessante, porque as pessoas, assim, a gente tem muita dúvida, né? A gente fica ali usando, mas não sabe, para explicando para as pessoas, dando dicas, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, está chegando um vírus maluco aí que vai fazer isso. É sempre bom ter esse tipo de conversa, né? Ok, muito obrigado. O problema é que o senhor não tem tanto tempo assim, né? Por causa da UF. Exatamente. Mas sempre que for possível, pode me chamar, que eu venho aqui, compareço e a gente pode esclarecer alguma coisa. Muito obrigado mais uma vez. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.